continuando um pouquinho as palavras do irmão Zaqueu, a gente sempre tem buscado destacar para os irmãos a harmonia da palavra de Deus, a harmonia dos ensinos. Isso é muito importante. Observe os irmãos, porque alguns ensinamentos eles são cruciais, eles são muito determinantes. Evidentemente que todo o ensino da palavra de Deus, toda a doutrina que vem da parte de Deus, ela é extremamente importante, mas tem algumas que são que a gente chama de basilares, que é a base, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Todos nós moramos em casas, as casas, nossas casas têm fundamento, né? Tem a base, tem todo o fundamento, né? Casas feitas de alvenaria, tem um fundamento, e a partir desse fundamento são levantadas paredes, mas as paredes, algumas têm colunas, né? Colunas de sustentação. Essas colunas, evidentemente, como o nome já diz, elas estão ali porque ela tem uma estrutura que permite aguentar peso, amarrar, né? A coluna amarra as paredes e o engenheiro, ele vai e faz os cálculos para que estabeleça em determinados lugares as colunas, e ali você pode levantar paredes e você pode colocar, quem sabe, um teto, um primeiro andar, um segundo andar. Então, algumas paredes têm colunas, outras não têm. Algumas são de sustentação. Existem paredes nas casas que você pode derrubar a parede e não vai acontecer nenhum problema com a estrutura da casa. Eu fiquei impressionado, abri um rápido parênteses, eu já comentei com os irmãos, lá em Petrolândia, na casa pastoral, nós levamos um engenheiro Dagoberto. Ele foi lá, irmãos, numa tarde, analisou assim a casa. Tínhamos solicitado a ajuda para uma reforma. A casa foi feita, tal, mas ações no futuro estava muito quente, adequada para as atuais necessidades. Impressionante, irmão. Ele derrubou paredes, mandou derrubar paredes e levantar outras paredes. Não houve nenhum problema na estrutura da casa. Muito pelo contrário, a casa abriu janelas, a casa ficou ventilada, não sofreu nenhum problema na estrutura, porque era possível derrubar. Outras paredes não podem ser derrubadas. Existem doutrinas, irmãos, elas são basilares. Se você derrubar elas, né, corte na certa. E nesse texto nós que lemos em Romanos, quero comentar rapidamente aos irmãos, Romanos capítulo 6, onde destacou inclusive o versículo 7. Leia aí, veja aí de novo o versículo 7. Romanos 6, 7. Depois a gente vai para Êxodo 27, que é o nosso texto. Agora leia 8:1, Romanos 8:1. Porque estão... Podia ser uma continuação, né? Paulo está discorrendo sobre isso. Que doutrina é essa basilar? Doutrina da justificação. Uma vez, irmãos, que você foi justificado, uma vez que você foi tornado justo, não tem mais condenação. Tem como alguém dizer, perdeu a justificação. Porque quem declarou ser justo foi o próprio Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. Então, tem alguns que creem na perca da salvação. Irmãos, isso é uma doutrina basilar. Se você diz que você perde a salvação, a obra de Cristo Jesus, você compromete a obra de Cristo, a justificação. Quer dizer que ora você é justificado, ora não é justificado. Ora você está livre,
ora você está condenado. Quando você peca, você está condenado. Quando você pede perdão, você está descondenado. Essa doutrina, irmãos, ela não tem sustentação. É uma doutrina perigosa porque bota na mão do homem a salvação. E não é só por causa disso, não. É porque tira da mão de Cristo. Então, por isso que determinadas doutrinas são fundamentais. E aí o próprio apóstolo Paulo responde: sim, aí você agora se sente pecado e pode ficar pecando. E o apóstolo Paulo mesmo responde aqui em Romanos 6: de modo nenhum, mas de forma alguma. Nós que antes fomos justificados, vamos haver pecar. Nós que fomos libertos do pecado, vamos continuar pecando de modo nenhum. De jeito nenhum. Não há, irmãos, justificativa para negar essa doutrina tão clara na Escritura. E desejo, né, que ela fique cada vez mais arraigada na mente e no coração dos irmãos. Digo isso porque, infelizmente, há muitos que não ainda insistem em negar essa doutrina. E não é coisa, preste bem atenção, irmãos. Por que é que eu disse que é uma doutrina basilar? Porque essa não é uma coisa de só menos importância. Estava comentando no culto doméstico, a gente falou assim, o arcanjo Miguel e Satanás estavam disputando sobre o corpo de Moisés, né? Isso é uma coisa assim que onde ele está, onde não está, a Bíblia não diz, nem é uma coisa que ficou no monte, se Deus enterrou, se desintegrou os ossos e etc. O que Deus fez para poder ninguém mais encontrar o corpo ou coisa parecida. Coisa assim, se foi para lá, se foi para cá, isso não tem diferença não. Mas a perseverança dos santos tem. Tem sim. Porque diz respeito à obra de Cristo. Respeito a você dizer que a obra de Cristo não foi completa. Não foi total. Que ele não garantiu. E o sangue de Cristo, você afirmar uma coisa em que também afirma que Cristo derramou seu sangue em vão, isso é muito forte. Indecessário. Nada que Deus fez, irmãos, e faz é desperdiçado. Me permita usar essa. Deus não faz nada, Deus só faz a coisa tudo milimétrica. Tanto é que diz, o cabelo da sua cabeça estão contados. Não cai uma folha da árvore. Deus não disser, não permitir, não quiser. Então, quando você entende o ser de Deus, você vai compreendendo que determinadas afirmações que parecem ser, não, uns creem assim, outros não creem, né? Cada um, irmão, cuidado. Cada um pode estar falando uma heresia. Acha isso coisa de só menos? Já trazendo aqui para o nosso estudo, sobre o terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Como é que Deus leva em conta o nome dele? Nós estamos vendo, né? O mandamento é pequenininho, né? O mandamento é curtinho. Diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O mandamento é pequeno, mas as implicações grandes. Vou orar mais uma vez. E pedimos, ó Deus, o teu favor. Ok, ó Deus, além de tudo que o Senhor já nos tem mostrado, evidentemente, ó Deus, somos limitados para compreender a profundidade da tua santa lei, que reflete o teu caráter, tua perfeição. Então, te rogamos que o Espírito nos auxilie nesse momento, Deus, e nos traga clareza, Senhor, e antes de tudo, a capacidade de conduzir esse estudo, ó Deus,
segundo a tua vontade, conforme o teu querer. Atende a necessidade dos irmãos, ó Deus. Atende, ó Deus, a nossa ignorância. Nos torna sábios, ó Deus, na tua palavra. Não para, Deus, arrotarmos conhecimento, mas para vivermos, ó Deus, de forma mais piedosa. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Irmãos, vamos lembrar que metodologia temos seguido até aqui. Qual é a metodologia que a gente usa para estudar os mandamentos? Primeiro, o que é que a gente faz? Para estudar o mandamento, a primeira coisa, o que é que a gente faz? Lê, cita o mandamento. Segundo, então, citar e decorar está no mesmo pacote. Depois a gente vê o quê? Que o mandamento exige, o que o mandamento requer, né? Ele requer isso daqui. Então está lá o mandamento, ele quer o quê da gente? Isso. Mas aquilo que ele exige, existe também aquilo que ele proíbe. Muito bem. Então nós, primeiro, falamos do mandamento, né? Citamos o mandamento, decoramos o mandamento. Segundo, vemos o que ele exige. Segundo, estudamos os pecados que são cometidos contra esse mandamento, os pecados proibidos nesse mandamento. E quando existe, nós vemos as razões anexas ao mandamento. Aquilo que lhe dá maior força. Porque Deus deixou isso. O terceiro mandamento, o mandamento é bem curtinho. Como é? Como é o mandamento em si? Não no nome do Senhor teu Deus em vão. Ponto. Esse é o mandamento. Mas tem uma razão anexa a ele. Qual é? Porque o Senhor, porque tomar o seu nome em vão. Então Deus não vai ter por inocente. Okay? Então essa é a razão anexa. É um método que a gente usa. Tá? Então, que pecados são proibidos neste mandamento? O que nós estudamos até aqui? O não usar o nome de Deus como nos é requerido. O abuso no uso dele por uma menção ignorante. Vã, irreverente, profana. Profano é sem o respeito sagrado devido, né? Supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. Nós vemos também a blasfêmia, é um insulto sagrado. Existe a falta do respeito e existe o insulto. São duas coisas distintas. Uma é profanar, a outra é blasfemar. É blasfemar. Tá? Então, o que é que nós aprendemos até aqui? Aprendemos muita coisa já. Vamos fazer uma descrição. Vamos citar. Primeiro, que a proibição de tomar o nome de Deus em vão diz respeito a usar o nome de Deus para tudo que é falso ou errado. Nós vimos isso. Usar a revelação de Deus ou diretamente seu nome de maneira irreverente, de maneira supersticiosa, de maneira ímpia. Então, nós vimos o exemplo do uso da Arca da Aliança como um amuleto. O pessoal disse, bota a Arca da Aliança aqui no meio e vamos contra os filisteus que Deus vai estar no meio da gente. Deus foi com eles, perderam. Também nós aprendemos que ignorar a revelação divina, tanto na criação como naquilo que Deus mostra na sua palavra. Ignorar tudo isso é uma quebra do mandamento. Qual foi o exemplo que nós demos? Por exemplo, a pessoa disse, não, rapaz, Deus é amor, é bondade. Então, por Deus ser amor e bondade, ele nunca vai
mandar uma pessoa para o inferno, deixar ela sofrendo no inferno. No máximo, a palavra de Deus não diz isso. Deus não diz isso. Isso é contrário à sua própria natureza. É contrário aos seus atributos. Porque você está considerando o atributo do amor, da bondade, mas está esquecendo a justiça, da ira. Está esquecendo. Está deixando de lado. Você sabe que a Bíblia fala que Deus se ira, mas você passa por cima. Aí é a quebra do mandamento. Está ignorando o que Deus fala. Deturpando, né? Recentemente um irmão me mandou. Deus leva em consideração o amor de um transexual, né, de um homossexual, de um para o outro. Deus leva em consideração. Aí diz sim, por quê? Porque diz: em Deus não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Tem esse texto? Tem, texto nas cartas paulinas. Aí ele disse: olha, está vendo? Para Deus não há nem homem, nem mulher. Deus não faz acepção. Deus não faz nem homem, nem mulher, nem homossexual, nem trans, nem bi. Esse é o Deus? Não. Está deturpando a verdade. Até aqueles que tentam adivinhar o futuro, ler a sorte, andam com amuleto. É a quebra do mandamento. Tá? Por quê? Está pegando aquele amuleto aqui, está dizendo: Deus vai me proteger por causa desse. Está confiando em Deus, diz ele. Agora no amuletozinho que fica, né? Ou no bolso, pendurado no carro, qualquer outro lugar. Isso é quebra do mandamento. Isso é usar o nome de Deus em vão. Deus vai me proteger, diga, irmão. Para a gente se agarrar, né? É interessante, irmão. Veja. Não é interessante, veja, à medida que o mandamento vai sendo falado, explicado, você vai lembrando. Meu Deus, olha, eu fazia isso, eu fazia isso. É porque o que é que a lei faz? A lei traz à tona o pecado. Sem lei, é isso que Paulo disse, sem lei, pecado. É porque não tinha pecado. Não, porque você só tem conhecimento do pecado por meio da lei. Por isso que a pregação da lei é tão importante e o pessoal fica dizendo que, como Paulo disse, eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E como é que você conhece o pecado? E como é que você tem necessidade de Cristo? Se você, à medida que a lei é pregada, diz: meu Deus, você vai dizendo: meu Deus, misericórdia, meu Deus, me perdoe. Ó, com o conhecimento da lei, você fica. Como você reconhece a longanimidade de Deus? Porque diz: meu Deus, há tantos anos eu pecava contra ti. Há tantos anos eu transgredi a tua lei e o Senhor me suportou esse tempo todo. Por isso que tem um salmo que diz: a tua misericórdia, a longanimidade. E querendo Deus mostrar a sua misericórdia, suportou vasos de ira. Deus está suportando. Mas uma hora ele vai descer. Uma hora vai vir o julgamento. Uma hora a ira vai ser derramada de novo. Eu lembro aos irmãos, olha, os cananeus pecaram durante anos e séculos. Por que eu digo séculos, irmãos? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, que ainda era Abrão, lá em Êxodo mais ou menos quanto, Ruth? Fez a promessa, Êxodo quanto? Estou escutando. Abraão, quanto foi mais ou menos? Êxodo quanto a promessa? Abraão deve saber a promessa a Abrão, não é possível. É, exatamente. Entre 10 e 12, tá certo.
Êxodo 12, exatamente. Quando ele fez a promessa, os cananeus já estavam habitando a terra lá. E ele disse: olha, vai ficar lá. Porque a medida da iniquidade não chegou. E eles pecando. Hein? Gênesis. Hein? Gênesis, perdão, não é Êxodo, não, é Gênesis. Tá certo, Ramos? É Gênesis, é. Perdão, é porque a gente está estudando em Êxodo, aí a gente associou. Tá certo. Gênesis 12. Então, eles ficaram lá e eles estavam lá vivendo daquele jeito e ignorando Deus, ignorando a lei de Deus. Eles sabiam, irmãos. Eles sabiam, porque Canaã, os habitantes de Canaã, os descendentes de Canaã, eram descendentes de quem? De Cã. Cã, o filho mais novo de Noé. O filho mais novo de Noé. Eles foram amaldiçoados. Eles sabiam disso. Lameque sabia da maldição a Caim. Ele disse: olha, quem matar Caim vai ser amaldiçoado 7 vezes. Eu vai ser 70 vezes 7. Eles foram. É isso. Eles foram. Eles eram contemporâneos. No caso, eles tinham muitos contemporâneos, né? Ao ponto de Matusalém ter morrido no ano do dilúvio. Qual foi o ano do dilúvio? Qual foi o ano do dilúvio? Eu botei o desafio em casa para descobrir qual foi o ano exato do dilúvio. A gente estava estudando isso, viu? Homeschooling. Qual foi o ano do dilúvio? 1656. Foi o ano exato do dilúvio. Foi quando Matusalém morreu. 1656. Há quem diga que ele morreu nas águas do dilúvio, que ele era ímpio. Mas que ele morreu no ano do dilúvio, morreu. Nãozinho. Né? Então, meus irmãos, é, a, o, o, o mandamento, a lei, ela nos faz compreender Deus, os seus atributos, o quanto nós transgredimos, quanto nós somos transgressores, e ela é importante. Ela é muito importante. E o quanto o nome de Deus não é desonrado todos os dias. E Deus, e o que é que você, quanto você vai entender nisso? Você vê o quanto Deus é longânimo, o quanto Deus é misericordioso. E nós falamos sobre isso. Olha, o uso de títulos e atributos de Deus por meio de palavras e expressões, como misericórdia, paizinho, pai eterno. A gente citou, né? Usar essas expressões é quebrar o mandamento. Ô glória, quebrar o mandamento. É muito fácil. Eu montava no supermercado, né? Coisa engraçada, né? Não era, tá vendo? Faz mais. A criatura encontrou um preço tão bom num produto lá que ele primeiro disse aleluia, não foi? Já quebrou o mandamento. Aí Ramon fez um gesto, né, que estimulou ele disse: é para dar glória em pé. Quebrou o mandamento. É engraçado, mas quebrou o mandamento. É ô glória, né? Veja, olha como é que nós cantamos aqui. Nós cantamos antes como é que o salmista trata a glória a Deus. Quem é o rei da glória? Entrai por suas portas, né, com ações de graças. Tributar o seu nome.
Aí a glória de Deus não pode ser atribuída a um produto que baixou de preço. É muito, né? É você rebaixar demais, né? Você pode dar graças a Deus, meu Deus, que baixou o preço, né? Aí você atribui a Deus, quem sabe, a misericórdia dos homens, ou a ganância, a diminui, ou o que seja. Porque Deus faz isso também. Deus faz isso. De fato, quando você precisa de alguma coisa, quantas vezes será que não aconteceu com você? Estava precisando de alguma coisa, você estava orando. Ah, Senhor, estou precisando em casa, Senhor. Mas esse produto, né? É um preço. Está difícil agora. Aí, de repente, você encontra uma promoção, a gente chama. De repente, graças a Deus, isso está correto, né? Mas a gente usa isso, a gente vai ver, irmãos, a falsa blasfêmia. Aguarde aí. Você vai ficar chocado com a falsa blasfêmia. Por quê? Então, porque a gente fala isso com muita facilidade. Guarde, segure aí. Então, continuando com os pecados, né, vem o perjúrio. O que é o perjúrio? Perjúrio é você. Pecado muito comum. Infelizmente. Por quê? Porque quem é que não quer justiça? Quem é que não clama por justiça? Né? Todo mundo abre a boca. Rapaz, isso é uma injustiça, né? O mundo seria melhor se houvesse mais justiça. Ser justo, tratar as coisas com equidade, da forma correta, né? Aquele que comete um crime, ele ser punido de forma equivalente com o seu crime. Isso é justiça. O símbolo da justiça é a balançazinha equilibrada. Mas, irmãos, o que mais acontece é falso juramento diante do juiz. Quantas pessoas não mentem diante da justiça? Levítico 19:12 diz: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Quem faz isso não sabe, irmãos, o juízo retributivo de Deus. Ele vai vir com severidade. Quem faz isso? Então, quanto mais a sociedade é ímpia, mais perjúrio comete. Por quê? Porque ela não teme a Deus. O ímpio teme mais ao homem do que a Deus. Foi como o irmão Zaqueu bem colocou, só as coisas interligadas. O irmão Zaqueu tratou sobre. Falou, situação. Temo mais ao homem. Por que temer mais um homem? Porque se eu temo a consequência. Eu faço uma coisa errada. Mas enquanto ela estiver escondida, eu estou tranquilo. Né? Eu estou sossegado. Quando eu sou descoberto, eu disse, eita, me arrependi. Porque me descobriram. É o que? É temer mais um homem. Está temendo a Deus? Não, porque enquanto os homens não estão vendo, ele acha o quê? Que a Deus está vendo, mas não está acontecendo nada. Entendeu? Quanto mais a sociedade é ímpia, mais perjúrio ela comete. Perjúrio é crime. Que crime é esse? Mentir perante um tribunal. Mentir perante um juiz. No Brasil é crime, é chamado de falso testemunho. Está no artigo 342 do Código Penal. É ilegal fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em inquéritos policiais ou processos judiciais. A justiça prevê prisão de 1 a 3 anos, além de multa para o infrator. Agora, na legislação brasileira, veja só, na legislação brasileira, o perjúrio cometido por um acusado não é crime.
Se ele tiver sendo acusado diante do tribunal, e ele mentir, não vai ser crime. Por quê? Porque a lei brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Aí eu vou perguntar aos irmãos. Ou seja, veja, uma pessoa na condição de réu não é obrigada a falar a verdade. Aqui no Brasil, não. Aí eu pergunto, está de acordo com a lei de Deus? De jeito nenhum. Por que será que o nosso país é injusto? Tem leis injustas ou aplicações injustas? Porque as suas leis se afastam da lei de Deus, que é perfeita. Só a título de comparação, nos Estados Unidos, perjúrio é crime até para o réu. Lá, além das testemunhas e dos peritos, os acusados também são obrigados a jurar que vão dizer a verdade e apenas a verdade. A gente vê isso nos filmes. Verdade, nada mais. A verdade. Durante todo o processo. Você mentir e for descoberto, é crime. Porque está mais próximo essa lei da lei de Deus. Então, é claro, irmãos, tudo que se afasta de Deus na sociedade, da lei de Deus, vai gerar muitos problemas, vai gerar injustiças, desajustes, desacertos. Temos mais muitos pecados que se pode cometer como terceiro mandamento. Eu vou citar assim para os irmãos e a gente vai tratar, né, de forma mais panorâmica, evidentemente. Se for ter, né, vai ser muito tempo. Olha, toda maldição, juramentos, votos e sortes malignos, a quebra dos nossos juramentos e votos lícitos, o cumprimento dos nossos juramentos e votos ilícitos. Veja, vou dizer de novo. Quebrar juramento e voto lícito é um pecado. Cumprir juramento e voto ilícito é pecado. Murmurar contra, contender com, esquadrinhar com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. Tudo isso é pecado. O que é que você quer dizer com maldição? Toda maldição. Maldição é desejar calamidade para outra pessoa, né? Calamidade não, de uma forma geral. Qualquer coisa ruim, certo? Até uma topada. Com raiva, tá irado, né? Aí, para não pedir uma coisa pior, pede uma coisa menor. Deus, assim, esse pecado é menor. Isso não é pecado do mesmo jeito. Lógico que as consequências são menores, mas é pecado. Porque quando você amaldiçoa, quem tem o poder de amaldiçoar ou não é Deus. Não é não? Poder Deus para fazer isso aqui. Agora, irmãos, isso é diferente de desejar o justo juízo de Deus sobre os inimigos. É diferente. E aí vem aquela questão das imprecações, que até hoje, até nos dias de hoje, é questão de debate. Recentemente, no programa conhecido nosso, no Marcos Paixão, esse assunto veio à tona. Eu fiquei colocando lá no chat. Tinha um pastor lá que insistia: eu não posso conceber nos dias de hoje você desejar o mal para alguém. Não é desejar o mal, não. Dizer que Deus faça o mal, não. As orações imprecatórias é que Deus faça justiça. Agora, é Deus, do modo dele, da forma dele. Porque, não, mas no passado existiam os inimigos de Deus que iam contra Deus. Então, os profetas oravam assim, e o salmista orava assim. E no dia de hoje não tem os inimigos de Deus, não. E não tem gente que luta contra o reino de Deus, não. Está cheio. Inclusive, as instâncias superiores, as autoridades.
Nós temos no nosso país autoridades que são, quem conhece a lei de Deus, vê que suas ações são completamente contra Deus e o seu reino. O que é pecado é fazer como Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. É pecado. Outro exemplo é de Golias. Golias disse: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Né? Amaldiçoar o ungido do Senhor. Aquele que vinha em nome do Senhor. Então, isso daí é pecado com mandamento. Mas orações imprecatórias não são pecado, irmão. E eu digo para os irmãos e afirmo com toda tranquilidade: você pode fazer nos dias de hoje, pode fazer. Agora, como sempre, tenha muito cuidado, porque cuidado para as suas orações não transmitir a sua ira, a sua raiva, querer que Deus julgue segundo a sua justiça, não segundo o reto juízo. Deus vai fazer. Olha, Apocalipse diz que os santos estão orando, clamando de dia e de noite para que Deus julgue o sangue deles que foi derramado. O sangue dos mártires, irmãos, está clamando. E Deus vai executar meu juízo. Agora disse, no tempo dele, da maneira dele, da forma dele, não se sabe, irmãos, como. Deus é que sabe a maneira que vai fazer isso, que vai cumprir com o seu julgamento. Então você tem que estar, evidentemente, né, com muito equilíbrio, com muita ponderação quando faz uma oração imprecatória. Tem que ser. É claro, como todas as orações, para pedir correto, né? Paulo diz, né, o Espírito nos auxilia porque não sabemos orar como convém, tem que estar. Então, a maldição, o que mais? Juramentos, votos e sorte malignos. O que é isso? É um tipo de blasfêmia, tomar o nome de Deus em vão em juramentos ou xingamentos. Ou jurar em nome de divindades falsas. Não sei se minha mãe lembra, um médico disse assim: a senhora só vai precisar fazer esse procedimento agora na outra encarnação. Lembrado? Para mim, isso é uma quebra do mandamento. Inclusive desse mandamento. Só vai precisar fazer isso agora em outra encarnação. Nem mesmo que ele acredite, mesmo que ele não acredite em reencarnação, está quebrando o mandamento. É ignorância a respeito de Deus, que é uma quebra do terceiro mandamento. Quem é que pode dar vida? Quem é que pode ressuscitar? Quem? Quem pode? Deus, né? Ele estava dizendo que só ia precisar disso, mesmo na brincadeira, porque na brincadeira você não quebra o mandamento, não? Quebra. Ficou assim, sabe, mamãe? Eu ia dizer um negocinho, mas eu não disse. Não sei por que os médicos dizem tanta bobagem. Eu estou na consulta. Todo respeito à classe médica e a gratidão a Deus pelos médicos. Cuide da gente. Tem hora que eles falam tanta bobagem, meu Deus. Então, irmãos, você tem aqui trechos bíblicos que mostram isso. Né? Em Atos, nós lemos aqui, nós destacamos isso na leitura de Atos, capítulo 23. Houve um juramento nesse sentido contra o apóstolo Paulo. Está lembrado? Eu vou ler para os irmãos. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Quebraram que mandamento? Terceiro mandamento. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração.
E agora a blasfêmia disfarçada. O que é a blasfêmia disfarçada? É quando a gente que é cristão se utiliza de expressões dos ímpios, imita o modo de falar, mas de maneira mais disfarçada. Por exemplo, acabou de dizer uma. Na hora que você diz ave, pronto, ave, já foi. Minha nossa, às vezes você nem completa, mas não precisa, porque a expressão é, não é? Vou dizer outra aqui. Vixe. Por que vixe? Porque a que se refere? Virgem. Falei-me. Muito bem. Hein? Oxe, se não for referente a virgem, pode. Alguma coisa. Agora, sim. É, procure. Mas eu estou dizendo que tem expressões que a gente incorpora. Não é bom, irmãos. Não, se não sabe o que é que acontece quando for uma lista, aí a gente começa sempre tem um extremo, né? Isso pode, isso não pode. Fazer uma lista que pode, fazer uma lista que não pode, pronto. Aí a gente vira o quê? Legalista. Tem outra. Aí precisa dizer, mas essa também, pastor, é meu pai. Você não tá se referindo a seu pai biológico, né? Você não está se referindo a seu pai biológico. Porque só quem pode lhe acudir é. Então, Deus chama blasfêmia disfarçada. Aqui é o porta-voz, viu, Aline? A pessoa não quer falar, ele diz que ele é o porta-voz de quando a gente quer falar e quando a gente não quer falar, ele é o porta-voz do mesmo jeito. Mas eu estou dizendo, irmão, eu não estou entendendo, né? Que a gente incorpora, mas diz respeito a uma questão, é uma blasfêmia disfarçada. É assim a palavra, blasfêmia disfarçada. É. Vai policiando. Eu disse, irmãos, não, não é que você. É porque você vai entendendo. Por que é que a Bíblia diz: põe um guarda na minha boca? Eu, Senhor, põe um guarda na minha boca. Por que é que da vossa boca, né, saia sempre palavras de edificação, etc, etc, né? Boa, e não ofenda ao seu Deus. Você tenha Deus em alta conta, né, em alta consideração. Então, existem juramentos, irmãos, e votos que são pecado. Tem gente que jura e vota coisa errada e acha que foi certo. Quando aquilo que foi jurado for proibido na palavra, é um juramento que é pecaminoso. É, um dos exemplos é exatamente lá em Juízes, capítulo 11, versículos 30 e 31. Jefté foi um dos juízes que Deus levantou, mas fez bobagem. Jurou de forma desnecessária e contrária à palavra de Deus. Olha lá. Juízes 11:30 diz: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Para quê?
Para que fazer esse juramento? E se fez e era contrário, não era para ter sido cumprido. Porque se o juramento for lícito, você tem que empreender todo o esforço e cumprir. Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Mas você não é obrigado a estar fazendo voto. O versículo seguinte de Eclesiastes diz isso. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eclesiastes 5:5. Se for algum voto ilícito, você tem o dever dado por Deus de repudiar, de dizer: eu errei, eu votei uma coisa. Quem fez um voto ilícito também foi o rei Herodes. Fez uma promessa à filha de Herodias e disse: se você quiser, eu vou realizar. Aí a menina pediu uma coisa errada. Aí ele foi e cumpriu, cumpriu com a palavra. Oxe, e eu sou rei. Dentro da concepção, evidentemente, do reinado do Império Romano, mas ele era um rei. Ele tinha um poder, tinha autoridade sobre determinado grupo, cidades. No Império Romano, que tinha maior poder era, evidentemente, o imperador. Mas tinha lei, tinha reis, tinha governadores, né? O que é que ele devia dizer? Certamente estava sob o efeito de álcool, festa lá. E quando a menina fez aquele pedido, ele vai dizer: não, isso não vou cumprir. Não. Mas você não é rei, palavra. Não, isso aí está contrário a Deus. Esse pedido aí está contrário a Deus. Eu fui precipitado, disse que ia fazer o que você pedisse, mas eu estou errado. Eu devia ter dito isso. Bom, qual foi o resultado? João Batista morreu. Foi morto, decapitado. Virou espetáculo. Homem de Deus, um profeta. Virou espetáculo. Uma cena horrenda, né? Cena terrível. Mulher. Era Herodias. Mulher. Aí, de novo, eu sempre coloco para os irmãos que João Batista é um exemplo de homem íntegro, fiel a Deus, homem que foi separado por Deus desde o ventre, né? Sua mãe, mas morreu de forma injusta, estava preso injustamente e foi morto tragicamente. Mas era um homem de Deus, então não se preocupe, né? Nem quando você vai morrer, nem de que você forma você vai morrer. Porque o seu Salvador, pelo menos na época, morreu da forma mais vergonhosa, mais triste e mais cruel, que era a crucificação, não era, irmão? Foi. O Salvador morreu desse jeito. Concluindo, irmãos, juramentos e votos não devem ser feitos como forma de barganha para com Deus. É o que eu disse aos irmãos. Muitos usam os votos como forma de forçar Deus a realizar aquilo que seja. Ninguém é obrigado a fazer voto. Onde foi que Deus obrigou você a fazer voto? Existem os votos. Existem os votos nas determinações bíblicas. Mas fora disso, Deus não lhe obriga a fazer nenhum voto. Onde é que estão essas determinações? Voto de casamento. Na hora que você se casa, um crente se casa, ele faz um voto.
Porque tem já a implicação bíblica ali. Deus disse: homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se torna uma só carne ali. Olha, casou, a implicação é essa. Aí você vai ter que ser o provedor, você vai ter que ser o protetor, você vai ter que ser o sacerdote do lar. Na hora que você se casa, você fez um voto, meu amigo. Fez um voto. Algumas igrejas, como as nossas, elas levam o casal a fazer um voto, viu? Perante a igreja. Um voto. Quando você se casa e tem filhos, você fez um voto. Criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Você faz um voto para criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Fez um voto. Quando você faz uma profissão de fé, você faz um voto. Faça um voto de amar a Deus, amar a igreja, amar meus irmãos, amar o reino de Deus. Deus leva muito a sério o seu santo nome, apesar dos homens não fazerem. E na sociedade que nós vivemos, mais ainda, os crentes na nossa sociedade têm uma tendência muito forte, porque você não vê nada, você não vê exemplo na sociedade de pessoas honrando o nome de Deus, nem honrando seu próprio nome. Lembre que antigamente o nome, a pessoa, né? O nome era o tesouro de um homem, era o seu nome. Só foi fulano que disse, né? Foi fulano que disse, rapaz. Havia uma seriedade muito grande. Por quê? Porque havia, de fato, ainda uma consideração, temor de Deus, mesmo que às vezes fosse por orgulho, né? É meu nome, sou eu. Mas havia ainda uma base. Mas hoje em dia, irmãos, fim dos tempos é assim. Né? Tudo está relativo, a verdade está relativa. Está tudo nessa situação. Você está diante de um juiz, você não tem medo de jeito nenhum de mentir. Tem medo de mentir. Principalmente no Brasil, com a lei que a gente tem. Tem implicação. E Deus? Deus está lá em cima, está tão longe, né? Não sei nem se ele consegue ver de tão distante que é o céu aqui da terra. Ouvi, falei tão baixinho uma mentira que não deu nem para escutar. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais temos o seu nome em alta conta e mais temor nós temos a Ele. Quanto mais distante de Deus, menos temor se tem do nome de Deus, menos honra ao seu nome. Tá? Mas nós, os cristãos, à medida, né, que somos confrontados com a sua palavra, nós devemos honrar o nome de Deus, porque o Senhor não vai ter por inocente. Quem tiver o seu nome usando o seu nome, ele não vai ter por inocente. Me permite a expressão, quem quiser, irmãos, que use o nome de Deus e ache que não vai acontecer. Vai. É um pecado assim, né? Não é um adultério, não é um roubo, nem é uma morte. Não é assim que sempre que se pensa. Todo mundo que usou o nome de Deus em vão, Deus não vai ter. Quando estiver lá, está aqui a listinha. Aqui, ó. Meu nome em vão. Vai levar isso em conta. E Deus nos dê, irmãos, temor, né? Temor ao seu santo nome.